Glória a Deus. Queridos, Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Amém? A palavra de Deus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais preocupados? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Querido, o tema da nossa meditação, da nossa ministração dessa noite é a vontade de Deus, como chave, sendo a chave do meu sucesso e do seu sucesso. A chave do nosso sucesso, sendo a vontade de Deus. Querido, nós estamos vivendo um tempo difícil. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Tempo onde as pessoas, cada vez mais, elas têm vivido ansiosas e preocupadas quanto ao amanhã. Tanto na área financeira, quanto na saúde, quanto na segurança. As pessoas estão andando para um lado e para o outro, preocupadas, caminhando o seu dia a dia, cheio de ansiedade e questionamento quanto ao futuro. E é muito importante dizer, querido, que quando nós damos vazão a essa ansiedade em nossos corações, estamos cultivando dentro de nós o sentimento de insegurança. Nós estamos cultivando dentro de nós o sentimento de medo. Sentimento esse que é um sentimento que não vem da parte de Deus. Na realidade, querido, nós podemos falar que o ansioso, ele não confia em Deus. O ansioso não deposita a sua confiança em Deus, porque ele não admite que Deus possa agir em determinada área e situação da sua vida. Ele cultiva a ansiedade em saber como será, qual o resultado nas mais diversas situações da sua vida. Podemos falar como exemplo que, quem sabe, esse ansioso olha para o seu casamento e fica imaginando como será o meu casamento daqui uns 20 anos. Quem sabe esse ansioso é aquele que olha para o seu negócio que ainda não concretizou e ele pergunta, vai dar certo? E fica naquela ânsia, naquela angústia. O ansioso, quem sabe, ele fica naquela ansiedade por possuir, ele fica naquela ansiedade em ter, em comprar, ele fica na ansiedade pelo nascimento do filho, e quem sabe, aquele ansioso é aquele que fica com aquela ansiedade até mesmo em esperar as promessas de Deus. E o que vemos, querido, é que cada um, de alguma forma, tenta antecipar este amanhã, deste futuro, buscando o que assegurar, buscando o que ter o melhor desse futuro, e para isso, de forma implacável, ele procura gerar segurança através de um trabalho, através do dinheiro e através de tantas circunstâncias que em algum momento ele acha que é a certeza, é a sua segurança, é a sua vitória.
fruto disso, queridos, dessa ansiedade que nós temos visto na época que vivemos, nós podemos olhar à nossa volta e nós vemos pessoas doentes, pessoas inseguras, pessoas escravas deste medo. Por não confiar na paternidade de Deus, por não confiar neste Deus que chamamos de Pai e que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pois quando conhecemos, queridos, a vontade de Deus e buscamos atender essa vontade, isso se torna em bênção para nós, porque a palavra diz, no versículo 33 que nós lemos, que Ele dará todas as coisas. O versículo 33 que nós lemos, ele fala, todas as coisas eu te darei. Em recompensa, o que? Pela nossa busca em fazer a vontade dEle. Em Salmos 37, querido, versículo 4, o salmista pede que a sua fidelidade, a sua felicidade, o salmista pede que a sua vontade esteja no Senhor, porque se assim for, Ele, o Senhor da glória, lhe dará o que deseja o seu coração. O apóstolo Paulo também, querido, lá em Efésios capítulo 5, 17, diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Conhecer a vontade de Deus, querido, permite que eu e você alcancemos as nossas bênçãos, aquilo que está desejoso em nosso coração. Mas muito mais, além destas coisas, querido, muito mais de experimentar todas estas coisas, eu queria nesta noite compartilhar com você que quando nós colocamos a nossa vida no centro da vontade de Deus, nós podemos experimentar algumas situações da nossa vida, que são situações de extrema importância e que faz com que esse elo da ansiedade seja quebrado na nossa vida. Nós estamos aí numa campanha onde quebrando as correntes, e nós podemos dizer com muita propriedade, querido, que a ansiedade é uma corrente, é um elo que nos impede de nós recebermos a bênção de Deus. E nós precisamos quebrar essa corrente. E para nós quebrarmos essa corrente, querido, para nós vivenciarmos, para nós sairmos dessa amarra e dessa prisão, nós precisamos estarmos no centro da vontade de Deus. Nós precisamos buscar essa vontade, vivenciar essa vontade de Deus na nossa vida. 3 situações que experimentamos quando vivemos a vontade de Deus. A primeira situação, querido, que eu queria compartilhar contigo, é que quando nós experimentamos e vivemos a vontade de Deus, na nossa vida acontece a ausência do medo. Repete comigo, a ausência do medo. A ausência do medo, querido, é uma característica de pessoas que experimentam e vivem a vontade de Deus na sua vida. Quando nós falamos ausência de medo, nós queremos dizer que a ansiedade deixa de existir na nossa vida. O texto que nós lemos no versículo 25, Jesus fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não andeis ansiosos. Ansiedade, querido, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a ansiedade é um estado afetivo em que há um sentimento de insegurança. Ou seja, a pessoa, ela fica com aquela ânsia, com aquele nervosismo. E normalmente esse sentimento é um sentimento que antecede uma situação de perigo real ou imaginário na cabeça daquela pessoa. E ao estar essa pessoa ansiosa, são várias as características, as situações que essa pessoa vive. Essa pessoa, quando ela está ansiosa, quando ela está apavorada, amedrontada diante das situações da sua vida, normalmente ela sente aquele coração palpitando, ela sente aquela sensação do estômago vazio, ela sente aquele aperto no peito, e ela sente aquele medo intenso sobre ela, vem aquele medo intenso sobre ela. Ao ponto, querido, desse medo, muitas das vezes, travar essa pessoa, impedir que ela avance, que ela produza, que ela frutifique, faz com que ela fique completamente parada.
diante daquele medo e diante daquela situação. Existem algumas situações, querido, quando esse medo, quando essa ansiedade é muito grande, isso traz um pânico e muitas das vezes leva até essa pessoa a ter uma depressão crônica, uma depressão muito forte. Por quê? Porque isso paralisa essa pessoa, deixa ela completamente estagnada. Querido, quando temos o conhecimento de Deus, entendemos que, independente da situação que nós estamos vivendo, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Quando nós temos conhecimento de Deus, nós entendemos que Deus está ao nosso lado. Quando nós temos conhecimento de Deus, querido, nós entendemos que, indiferente da situação, do problema que nós estamos passando, Deus está no controle de todas as coisas. Porque mais do que nunca, querido, nós precisamos entender que Ele fará o melhor para nós. É certo que muitas das vezes o problema está durando uma semana. É certo que muitas das vezes esse problema já faz um mês ou já faz um ano. Mas no tempo certo, nós precisamos entender que esse Deus é um Deus que se importa conosco. E no tempo certo é um Deus que trará a vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida. Querido, lá em Mateus capítulo 8, você conhece bem essa história. E vai de encontro a isso que nós estamos falando. Esse texto lá em Mateus capítulo 8, ele fala daquele momento que Jesus está no barco com discípulos. E Jesus está dormindo ali naquele barco. Em determinado momento vem sobre o barco, vem sobre aqueles discípulos uma tempestade muito grande. E aqueles homens, diante daquela situação, daquele cenário que se apresenta diante deles, aqueles homens ficam o quê? Apavorados, amedrontados. E eles vão até Jesus. Eles vão até Jesus. E ao ir até Jesus, Jesus vai e acalma aquela tempestade. Aqueles discípulos, querido, eles não tinham se dado conta que eles estavam com Jesus, com o Filho de Deus. Eles não tinham se dado conta que diante do problema, da situação que estava diante deles, juntamente com eles havia aquele que podia o quê? Trazer solução e a salvação deles diante daquele perigo. Querido, quando Jesus está conosco, não há nada que nós possamos temer, amém? Porque Deus é um Deus que pode todas as coisas no nome de Jesus. Querido, e assim como foi com aqueles discípulos, assim foi com Davi diante do gigante, amém? Assim foi com Davi diante daquele gigante, Davi pequenino diante daquele homem de quase 3 metros de altura. Deus foi com Davi e Davi pega e joga aquele homem, aquele gigante ao chão. Impossível aos olhos humanos, mas diante de Deus não há nada impossível. Assim foi lá na cova dos leões, assim foi lá na fornalha. Deus estava presente. E assim será comigo e com você no nome de Jesus. Não importa a situação. Não importa a situação, queridos. É melhor, nós podemos dizer que é melhor, muitas das vezes a gente está numa caverna. Nós estamos ali naquela caverna ali, mediante a vontade de Deus, do que muitas das vezes estar num palácio. Porque se nós estivermos numa caverna, queridos, Deus ali na caverna, Deus vai nos sustentar. Deus vai prover o seu sustento, Deus vai prover a água, Deus vai prover o pão, Deus vai prover a carne, Deus vai nos guardar, porque Deus ali está conosco e nós estamos no centro da vontade de Deus. Porque você está debaixo da vontade dEle, querido. Nós podemos experimentarmos e nós podemos viver essa vontade dEle na nossa vida. Isso permite que a ausência do medo, isso permite que a ansiedade deixe de existir na nossa vida. Ao experimentarmos e vivermos a vontade de Deus, nós podemos experimentar a ausência de medo na nossa vida. Quem sabe as pessoas vão olhar para nós e vamos falar assim: como você está sorrindo? Como que você pode caminhar dessa forma, cabeça erguida? Como que você pode viver? Parece que nada está acontecendo à sua volta. E aí você fala: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Querido, diante das situações, diante das dificuldades, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Deus está te assistindo e acompanhando, e no momento certo, Deus vai derramar a sua bênção sobre a sua vida no nome de Jesus.
Querido, em segundo lugar, quando nós experimentamos e vivendo a vontade de Deus, nós podemos dizer que nós fugimos de confusão. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós fugimos de confusão. Ou seja, em meio a este medo, a esta ansiedade, muitas das vezes esse medo, essa ansiedade faz com que nós esquecemos dos valores que o Senhor deixou muito claro. Valores que o Senhor deixou muito claro para mim e para você. Valores este como a paternidade de Deus para conosco. Deus é o nosso Pai. O texto que nós lemos, Jesus faz algumas perguntas que mostra de forma muito clara que a falta deste sentimento paterno, a falta desse sentimento paterno faz com que a vontade dele, inexistente na nossa vida, traga esse medo e traz confusão na nossa vida. O Senhor Jesus, aqui nesse texto que nós lemos, ele fala o seguinte, a primeira pergunta que ele fala, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as roupas? Ou seja, aqui Jesus está perguntando, olha, você está preocupado aí com todas estas coisas e correndo atrás do alimento e correndo atrás de roupa? A vida é isto para você? É só isto para você? Ele fala, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que todas estas coisas. A segunda pergunta que ele faz é o seguinte, não tem de vós muito mais valor do que elas? Ou seja, ele traz o exemplo da erva do campo e ele fala, ou seja, a erva do campo que hoje nasce e amanhã desaparece, vocês não têm muito mais valor do que elas. Eu cuido da erva, eu cuido dessas plantas, eu cuido do pássaro, e eu não cuidarei de cada um de vocês? A terceira pergunta que o Senhor Jesus faz é aquela, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? Quanto de nós que por mais ansiosos, por mais que nós façamos, poderemos fazer com que nós crescemos um côvado na nossa estatura, na nossa medida? Enfim, em algum momento, querido, nós estamos achando que nós podemos ser capazes de garantir o alimento. Nós estamos achando, querido, que nós podemos garantir o vestuário e até mesmo o crescimento. E mais, nós estamos dizendo que nós não acreditamos no cuidado de Deus para conosco. A palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 127, versículo 1 e 2 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Pois é Deus. Ele termina esse versículo e ele fala, pois é Deus que dá o sustento a quem Ele ama. Amém? Por mais que nós façamos, querido, por mais que nós façamos, nós nunca poderemos garantir o amanhã. Nós só podemos olhar o que? O nosso presente. Por mais que nós façamos agora, corremos para lá e para cá, e eu não estou falando que você não deve fazer isso, você deve fazer sim, porque Deus não gosta de preguiçosos. A palavra de Deus fala, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos o que? Nos esforçarmos. Nós temos que correr fazer a nossa parte. Mas tem coisa que nós dependemos da mão de Deus, amém? Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós, amém? Porque o nosso Deus é o Deus de milagre, é Deus de sobrenatural. Então o que Ele vai realizar na minha vida e na sua vida é o milagre. É o sobrenatural, é aquilo que você não pode fazer. É aquilo que você não pode fazer. Mas, querido, nós não podemos ter na nossa mente que aquilo que é de Deus, que é da competência de Deus, o cuidado com o meu futuro, o cuidado com a minha vida, o cuidado da vida dos meus filhos, o cuidado com relação ao meu casamento e tantas outras coisas, tudo isso nós temos que colocar na mão de Deus. A palavra de Deus que fala que o do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. E em determinado momento, querido, nós não damos conta desse valor. Nós não damos conta desse valor que Deus é aquele que cuida de todas as coisas. E nós começamos em algum momento a achar que nós somos órfãos. Quando eu olho para esse texto, querido, e eu vejo essa busca, essa ansiedade, esse medo, a impressão que tem
É a impressão de um homem, de uma mulher que está sozinho, que está lutando sozinho. E isso não é verdade. A palavra de Deus fala que o nosso Pai é aquele Pai o quê? Que nos assiste, que nos acompanha em todas as coisas. E nós começamos a achar que nós somos órfãos, que não temos um Pai bondoso, amoroso, e que deixa o melhor o que para nós. Nós esquecemos até de João 3,16. Você lembra do texto lá de João 3,16? A palavra de Deus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama, querido. Deus nos ama. Ao ponto de determinado momento, que Ele dá o quê? O seu próprio Filho para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Então nós não podemos achar que nós somos órfãos, mas sim, nós temos que estar dentro do nosso coração, que nós temos um Pai bondoso, amoroso e que deseja o melhor para cada um de nós. Deus nos ama. Queridos, longe da presença e da vontade de Deus, há confusão na nossa mente, em nossa vida. Nós precisamos buscar esse sentimento paterno sobre nós e acreditarmos que o nosso Pai, o Pai do céu, cuida de nós e está no controle de toda a situação, no nome de Jesus. Querido, em terceiro lugar, eu quero falar para vocês que quando experimentamos e vivemos a vontade de Deus, nós descobrimos e experimentamos a paz de Deus. Nós descobrimos e experimentamos essa paz que só o Senhor pode dar para mim e para você. No texto, no versículo 34 que nós lemos, a palavra de Deus fala: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, o amanhã pertence a Deus. Conhecimento de Deus traz em nós a confiança que Deus atende toda a nossa necessidade, gerando em nós, em nossa vida, a paz, aquela certeza que Ele está no controle e no momento certo Ele vai me abençoar e vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. A confiança que Deus está no controle, querido, e se cumpre em nós, e nós podemos dizer que é tudo aquilo que está lá no escrito, lá no Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, longe da presença e da vontade de Deus, nós deixamos de experimentar a paz de Deus. A palavra de Deus lá em João 14, 27 fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Querido, nós precisamos entender que quando nós temos conhecimento de Deus, nós vivemos esta vontade intensamente, nós podemos conquistar paz, nós perdemos o medo e fugimos de toda a confusão que porventura a ansiedade e o medo traz sobre nós. O salmista no Salmo 143, versículo 10, ele fala: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plena. Lá em Josué, capítulo 1:8, querido, fala assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querido, nós não podemos esquecer que Deus é o nosso Pai. E como Pai, querido, Deus, Ele tem algumas vontades. E a vontade de Deus é que em todo momento nós estejamos no centro da vontade dEle. Nós possamos estar buscando na palavra de Deus aquilo que Ele quer para mim e para você. Normalmente, querido, nós vamos diante de Deus e a todo momento nós estamos pedindo. Mas nós não paramos para ouvir esse Deus e saber dEle que aonde nós estamos,
na condição que estamos ou que estamos fazendo, é da vontade dele. Querido, você tem filhos, e você como eu, você sabe disso, que a todo momento os nossos filhos estão pedindo alguma coisa. A todo momento os nossos filhos estão pedindo uma coisa. Esses dias aí um dos meus filhos, depois de pedir várias coisas, ele pediu mais uma coisa. E aí eu dei uma paradinha, eu falei assim, opa, você já viu o quanto você pede? O quanto você está pedindo a todo tempo? Pede isso, pede aquilo, pede isso, e pede outro lá. É assim ou não é? É a todo momento. A todo momento ele está pedindo, ele está pedindo. E aí eu dei aquela parada, dei aquele stop, e falei, pera lá, você está pedindo, mas você sabia que eu tenho algumas coisas para pedir também? Você sabia que eu tenho algumas vontades também? Eu tenho algumas vontades, olha, eu preciso que você faça assim, eu preciso que você seja assim, eu preciso que, isso mude aqui. E eu comecei a fazer uma lista de coisas que eu gostaria também. Porque eu falei com ele, falei assim, meu filho, você tem que parar para ouvir qual que é o desejo do meu pai. Qual que é a vontade do meu pai. E eu fiz aquela listinha para ele. E deixei aquela listinha com ele. Eu vi que o sorrisinho dele deu uma mudada. E ao mesmo tempo, querido, eu saí feliz ali, porque eu peguei aquele momento, e diante daquele momento eu pude trazer uma lição para ele. Eu pude mostrar para ele ali que, pô, meu filho, não é só assim não. Você tem que olhar o outro lado, você tem que olhar as minhas necessidades, os meus desejos, a minha vontade, você tem que me agradar também. E eu saí todo feliz ali com aquela dinâmica que eu fiz com ele. Saí todo feliz, eu falei assim, agora ele vai aprender. Porque ele não pode ser assim, Eu tenho as minhas vontades também, eu quero ser agradado. E aí, querido, passou um tempo, o Espírito Santo de Deus me deu uma cutucada. E ele falou assim comigo, você é assim também. Porque quantas vezes nós estamos diante de Deus, nós estamos pedindo com as nossas listinhas, né? Quantas coisas nós estamos pedindo. A impressão que eu tenho, querido, que quando o Espírito Santo foi falando comigo, que nós vamos diante de Deus a todo momento pedindo, e não entramos diante da presença de Deus, de voz, de boca fechada, e falamos, Deus, fala comigo, o que eu preciso mudar, em que eu não tenho agradado o Senhor, o que eu preciso fazer diferente, em que eu tenho errado. Nós não fazemos isto, querido, nós não fazemos isso. Se nós olharmos o texto que o pastor Félix olhou, o primeiro texto que ele falou, nós vamos ver que ali, naquelas duas bênçãos que Deus fala que nós não seremos o que envergonhados, que nós não seremos derrotados. Lá no final, aqueles que me obedecem. Querido, em determinado momento nós temos que dar um stop. Diante das nossas listas, diante dos nossos pedidos. E nós devemos estar buscando o quê? Fazer a vontade de Deus. Às vezes, querido, nós estamos ansiosos, nós estamos apavorados. Nós estamos inquietos, nós estamos afadigados, sabe por quê? Porque muitas das vezes falta esse relacionamento de pai e filho, de fazer essa troca, de receber do Pai, mas ao mesmo tempo ter um coração grato a Deus, e olhar para Ele e falar, Deus, o que eu posso fazer para glorificar e exaltar o Seu nome? O que eu posso, Deus, fazer para agradecer, para ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida? Nós conhecemos muito bem daquela parábola dos 10 leprosos, onde só um voltou para agradecer. Quem sabe essa proporção de filhos gratos, de repente, pode ser essa. 10 pede, um lembra de agradecer.
Queridos, nós precisamos entrar em intimidade com Deus, nós precisamos buscar a vontade de Deus na nossa vida. Porque quando nós fazemos isso, querido, vai ser tamanha a comunhão que nós temos com Deus, porque literalmente podem cair à minha direita, milhares, centenas à minha esquerda, mas eu acredito, eu vou confiar que eu não serei abalado, porque verdadeiramente eu tenho intimidade com Deus. Eu posso ver de forma muito clara que as mãos de Deus estão firmadas nas minhas mãos. Eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Às vezes Deus quer falar para você, olha, essa semana vai ser difícil. Você se prepara, vamos caminhar um pouco mais juntos, nós dois. Quem sabe Deus quer falar isso com você, mas quando você chega na presença de Deus, quando nos achegamos na presença de Deus, nós vamos o quê? Com a nossa listinha. E nos atentamos o quê? Para esse relacionamento com Deus. A questão do medo, querido, é porque nós verdadeiramente não olhamos esse pai o quê? Como um pai que é bondoso, como um pai que está ali de braços abertos para fazer e realizar o impossível na nossa vida. E estamos deixando muitas das vezes a ansiedade, nós estamos deixando o medo tomar conta de nós. E Deus, querido, como nós falamos, esse sentimento de medo é um sentimento que não vem da parte de Deus na nossa vida. Não vem da parte de Deus na nossa vida. E nós precisamos vencer isso no nome de Jesus. Querido, quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, quando nós buscamos viver a vontade de Deus, quando nós nos entregamos de forma completa nas mãos de Deus para fazer a vontade dEle, querido, nós vamos ver que nós começamos a caminhar com este Deus. Nós vamos ver que as coisas terrenas não são o que é importantes para nós. Nós vamos caminhando e nós vamos ver que nós vamos nos aprofundando nesse relacionamento com Deus, de tal forma que nós não temos mais o que aqueles olhos para muitas das vezes olhar as dificuldades, as coisas na nossa volta, mas esse Deus olha para nós e fala, Ele está fazendo a minha vontade. Deus olha para nós e fala, Ele está seguindo os meus passos. Deus olha para nós e está falando assim, olha, Ele está sendo fiel para com a minha palavra, Ele está fazendo isso, Ele está fazendo aquilo, e Ele está sem tempo de olhar as coisas dEle, eu vou cuidar dEle. Eu vou pegar Ele nos meus braços, eu vou resolver essa situação. Precisamos envolver com as coisas de Deus. E nessa noite, querido, Deus quer te fazer esse convite para que você, literalmente, nesta noite, você possa permitir que essa palavra entre no seu coração e faça diferença na sua vida, no nome de Jesus. Estamos muito envolvidos com as coisas, com as nossas coisas, e muitas das vezes as coisas de Deus, aquilo que Deus tem chamado eu e você para fazermos, nós estamos deixando de lado. Nós estamos deixando de lado, ao ponto que Deus quer que nós realmente arregaçamos as mangas e saímos e realizamos tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão, no nome de Jesus. Eu quero nessa noite, querido, Deus nessa noite Ele quer fazer uma aliança nova com você, e eu quero no nome de Jesus estar orando por vocês, e eu gostaria, querido, de você abaixasse a sua cabeça agora neste momento e você estivesse falando com Deus. Quem sabe essa mesma situação que eu vivi ali com meu filho, depois o Espírito Santo de Deus falou comigo, quem sabe é uma situação que você tem vivido. Não tem se atentado para aquilo que Deus quer para você, não tem se atentado para aquilo que Deus quer da sua vida. E nesta noite Deus quer te chamar para fazer uma aliança com Ele, buscar fazer a vontade dEle de forma incondicional no nome de Jesus. Além de orar por você, querido, eu queria orar por pessoas que têm estado ansiosas quanto às coisas da sua vida, tem vindo muitas situações difíceis, e você não tem experimentado a paz, mas tem estado com medo, preocupado, e não consegue descansar no Senhor. Eu queria orar por você, juntamente com o pastor Félix, com o pastor Fabiano. Eu queria convidar que você viesse aqui na frente, eu queria chamar o pessoal do Chamas, para que de repente estivesse tocando uma canção.
enquanto você vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você neste momento. E pedindo a Deus que tire dentro do seu coração todo este medo, querido, tire dentro desse seu coração toda a confusão no nome de Jesus. De tal forma que você possa descansar no Senhor no nome de Jesus. De tal forma que você possa experimentar a paternidade de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu queria convidar você aqui na frente, você que tem andado ansioso, inquieto. São grandes as lutas, as dificuldades que têm vindo sobre você e sobre a sua casa. E eu queria orar pela sua vida agora no nome de Jesus. E pedir a Deus que Deus possa, no nome de Jesus, se mostrando de forma poderosa na sua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, xarabassurianga da lassuri de bas. Oh, Deus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Você não pode sair daqui e levar esse medo dentro do seu coração. Você precisa nesta noite arrancar todas estas coisas e pedir que Deus verdadeiramente traga um refrigério sobre a sua vida e você possa vivenciar o mover e o poder de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém, queridos? Oh, Deus. Oh, xarabassuriande canta labassi de cais. Oh, Deus. Oh, xabarabassuriande canta labaxi de cais. Oh, Deus. Vai falando com Deus. Deus, a luta é grande. Grande tem sido a investida do inferno. As dificuldades têm se levantado. Mas no nome de Jesus, ó Deus. Oh, xarabassirianga da lassuria de cais. Deus de poder e glória, Deus. Oh, babassuriangadás. Oh, xarabalassuriande canta. Fala com Deus agora. Chora na presença dEle. Fala, Senhor. Oh, babassuriande calás. Oh, xarabassuriande canta lás. Nós vamos orar agora, querido. E enquanto nós estivermos orando, Pastor Félix e o pastor Fabiano vai estar ungindo, vai estar tocando com olhos sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. E ao fazer isso no nome de Jesus, ele está declarando sobre a vida, sobre a sua vida, a paz do Senhor sobre ti, no nome de Jesus. Oh, xarabassuriandecais. Oh, e ao fazer isso também, ele está declarando uma bênção especial sobre a sua vida, no nome de Jesus. Um tempo de paz, um tempo de bonança. Oh, xaraguriandecais. Oh, babassuriande calás. Oh, babassirie, bassirie, bassirie. Oh, cassurianda, cassiandacai. Oh, xerebaquie, salatiriandacô. Oh, debassuriandas. Oh, Deus de poder. Oh, xarabassuriande cantalás. Oh, Deus, nós queremos colocar, Deus, oh, babassuriandecais, Deus, cada uma dessas vidas em tuas mãos no nome de Jesus. Ó Deus, e queremos declarar, ó Deus, que todo medo, ó Deus, que toda confusão, ó Deus, ó Pai, caia por terra no nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos declarar, ó Deus, que toda corrente, ó Deus, do medo, ó Deus, da ansiedade, ó Deus, tudo aquilo que tem roubado o sono, Deus, que tem tirado a paz, ó Deus, caia por terra no nome de Jesus. Oh Deus, toca, Deus, e traga um refrigério, ó Deus, ó Pai, toca, Deus, e traga fé no coração dos teus filhos, ó Deus, toca, Deus, ó Pai, faz o sobrenatural sobre a vida deles no nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos declarar, Deus, que o Senhor vai ser grande na vida dos teus filhos. Deus, nós queremos declarar, Deus, ó Pai, que não vai importar, ó Deus, a situação, a luta, a dificuldade, ó Deus, mas eles olharão para o Senhor, ó Deus, eles verão em Ti, ó Deus, a glória, ó Deus, ó Pai, esperarão em Ti, ó Deus, a vitória, ó Deus, e o milagre na vida deles, no nome de Jesus.
Oh Deus, ó Pai, toca, Deus, e entra com a tua providência. Ó Deus, entra com o teu milagre. Ó Deus, entra com a tua bênção. Ó Deus, seja qual for a necessidade. Ó Deus, nós queremos declarar, ó Deus, como profeta do Senhor, ó Deus, que o Senhor está entrando com providência. Ó Deus, o Senhor está entrando, ó Deus, com a tua mão, ó Deus. Ó Pai, está trazendo a vitória na vida dos teus filhos. Ó Deus, no nome de Jesus. Oh Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Deus. Deus, no nome de Jesus nós glorificamos, ó Deus. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, ó Deus. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Você sabe o que Jesus fala no verso 32? Ele diz no verso 32 que quando nós ficamos tão preocupados com essas coisas, nós parecemos com gentios. E gentios na Bíblia são pessoas que não conhecem a Deus. E você conhece a Deus, amém? E a partir de hoje você vai começar a ter calma. Calma. Eu achei que o presbítero Charles ia pregar a minha mensagem de domingo. A minha mensagem de domingo é: não temos ventos. Não temos ventos. Todo domingo nós vamos complementar essa mensagem. Não combinamos, mas as coisas de Deus, né? Vai sentar, querido. Deus te abençoe. Nós já vamos terminar daqui a pouquinho. Quero apenas passar uns avisos importantes para você. Queremos nos despedir também das pessoas que nos assistiram pela internet. Deus abençoe a sua vida e que você possa tomar posse dessa palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Queridos,